Estamos começando agora um projeto que já estava engavetado há muito tempo, né, Fernando? Esse é antigo. E a gente está chamando aí de CreatoCast. E vai ser um podcast aí focado no mercado imobiliário. E a gente vai trazer aí as nuances do mercado imobiliário e também o mercado local, né? Que a gente está falando de Anápolis. E buscar trazer profissionais da área, do segmento. E acho que a melhor maneira de começar esse podcast é a gente tendo esse bate-papo, né? E acredito que vai ser bem pertinente a gente trocar essa ideia em relação ao que você e eu pensa a respeito desse segmento que a gente tem aí tanta paixão, né, em relação ao mercado imobiliário. Então, Exatamente. esse projeto aí vai começar agora e vamos ter constância, né? A primeira vitória que começou, né? Agora a vitória maior é a constância, é continuar com ele, né? Igual você falou, tem muito conteúdo, cara, pra gente aplicar. Anápolis é uma cidade que dentro do mercado imobiliário é bem específico, que tem muito potencial, né? Falando aí na território nacional, a questão do centro-oeste, né? Anápolis é muito visada como uma cidade de turismo comercial. E o mercado imobiliário está emplacando demais, e move de uma forma muito forte nos últimos anos aqui, tanto incorporadoras, construtoras, como os próprios corretores de imóveis, né? Nós dois, como atuamos aqui, eu acho que é uma consequência natural a gente passar um pouquinho dessas informações, né? Uma coisa que é o meu chamado, acredito que também é o seu, é muito voltado para a educação. O mercado imobiliário nosso ele tem muito potencial, mas a gente sabe que um dos delays aí é a falta de instrução, é a falta de capacitação dos profissionais, né? Infelizmente, a gente tem um leque muito aberto para qualquer pessoa entrar. E automaticamente a gente perde muita qualidade e automaticamente também o potencial do mercado não está sendo tão explorado, né? Então eu acho que o propósito nosso, né, de colocar o CreatoCast de forma ativa, é também preencher um pouquinho a rotina dos profissionais, é deixar o mercado imobiliário um pouco mais expert ali, né? Subir o nível, que é o que é esperado no mercado tão promissor como esse. Muito bom, Fernando. E aproveitando o gancho aí em relação ao que você citou do nosso mercado imobiliário local, acredito que muitas pessoas que já te conhecem sabem um pouco da sua história, mas para quem não te conhece, eu queria que você contasse um pouco como que você entrou nesse ramo, né? Como foi o contexto aí que você, desde ali saiu da faculdade, como que você entrou nesse segmento e como você ficou? Conta aí um pouco pra gente e como isso hoje é tão relevante na sua vida. Uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, Andrei, foi realmente entrar no mercado imobiliário. Porque através desse mercado eu me reinventei como profissional, como pessoa, que eu melhorei muito meu ciclo social, melhorei muito as minhas atitudes, né, com as pessoas à minha volta. Me formei em administração, né, na faculdade aqui em Anápolis, na Univangélica, e desde então trabalhei muito no atrás das mesas, né? Eu era administrativo comercial, né? Então desenvolvi a minha função ali ativamente no comercial, mas atrás de planilhas, né, de Excel. Então esse ponto foi bom para mim porque eu tenho de forma natural alguns hábitos analíticos, né? Então na parte de disciplina, na parte de processo, esse tempo da minha vida que eu dediquei me capacitou bem. Chegou no momento, cara, que eu precisava dar uma mudada. Eu tava com a vida muito previsível, eu sabia exatamente quanto que eu ganhava ali no mês, quanto que eu ganhava no ano, eu sabia os processos, as empresas que eu estava, eu sabia exatamente até onde eu poderia chegar. Então chegou um momento que eu falei assim, cara, eu preciso mudar isso. E aí eu soltei meus currículos, recebi uma ligação, Você estava com quantos anos? eu estava com 23 anos. Aí eu recebi uma ligação do Batista, que foi meu primeiro gestor de imobiliária lá em Goiânia. E aí ele me falou sobre o mercado imobiliário e eu falei, cara, é tudo que eu não queria ouvir agora, vender casa, né? Como? Não tem como alguém viver vendendo casa. Eu conhecia poucos amigos que tinham ali durante a vida toda comprado uma casa, duas casas, né? Mas eu falei, cara, é exatamente isso que eu tô pedindo e chegou para mim, né? Essa coisa totalmente diferente do que eu tô acostumado. Fui para a entrevista, ele chegou lá, conversou comigo. O mercado goiano, né, da cidade de Goiânia, eu não conhecia, ainda mais o mercado imobiliário. Zero. Você foi lá sem saber Zero, nada. zero. Eu conhecia, eu sabia chegar no Flamboyant usando GPS. Pra você ter noção. Aceitei o desafio, cara, lá. Aí por isso que o tempo que eu fiquei em Goiânia
Aí está um ponto que eu acho que a gente pode levar em consideração para os profissionais que estão começando a profissão, que é a decisão, de fato, de entrar no mercado imobiliário. Tem muito corretor que ele entra, ele fica 6 meses no mercado imobiliário esperando uma outra oportunidade. E nesse meio tempo aí, ele não desenvolve toda a qualidade que merece, né? Eu sempre tive a partir do momento que eu fui para Goiânia, eu tive uma decisão genuína de ingressar no mercado imobiliário como corretor. Tanto que eu tirei o meu CRES primeiro, quando eu recebi o estagiário, que eu fui na imobiliária e dei entrada na minha rotina. Hoje você sabe como que funcionam as coisas, né? Isso é bem raro, hein? Não deveria, né? Isso hoje é comum, mas não é normal. Então, eu fiz o meu investimento no CRES e falei, pelo menos uma vez eu tenho que fazer para ter isso de volta, né? E entrei credenciado, sempre tive uma amizade muito boa com o pessoal, com a fiscalização do CRES, né? Esse negócio de fugir, é muito ruim isso. Eu acho que se você entra de qualquer jeito na profissão, provavelmente você vai ter um resultado também de qualquer jeito. Né? Então, acho que um dos pontos que me ajudou demais, cara, a ter... Hoje eu tenho mais de 10 anos na profissão, né? Fez mais de 10 anos agora no mês. Foi exatamente essa decisão que eu tive de entender a profissão como, de fato, uma mudança da minha vida profissional. E aí eu falo para vocês que estão ouvindo a gente aqui, se você entrou na profissão, independente do tempo que você tenha de casa, cara, trabalhe na sua cabeça primeiramente a decisão de ser um corretor de imóveis, a decisão de mudar a sua vida para trabalhar de fato nessa profissão. Não é porque é fácil entrar que também vai ser fácil o resultado, muito pelo contrário, você vai trabalhar muito mais, vai exigir um nível de maturidade, de inteligência emocional muito maior de você para ter o resultado, né? E, Fernando, você citando aí que você entrou na Adão, certo? Foi na Adão Imóveis. E pegando aí, né? Você ficou quantos anos na Adão? Cara, Adão foi intenso Conta um demais. pouco aí sobre essa sua trajetória lá. Na Adão eu entrei na Imosite, é o nome da equipe. Era uma imobiliária que voltada para o mercado online, mercado digital. Então eu como profissional não podia pegar plantão nos estandes. Eu pegava plantão na Adão Imóveis e por leads que chegavam. Eu ficava no inveja daquilo, Andrei, de, cara, eu podia pegar também nesse plantão, mas eu sempre fui muito assim leal também, né? O meu gerente, ele me dava um apoio muito forte e a gente começou a inovar na rotina nossa. Então, durante 7 meses, eu vivi plenamente como corretor de imóveis. E eu acho que por essa parte minha de pegada de análise, de processo, eu recebi um convite para coordenação. Fiquei durante 3 meses como coordenação de produtos. Aí lá que eu fui me aprofundar um pouco mais na EBM, na CIT, nas grandes incorporadoras que tem. E depois de 3 meses eu assumi a gestão. E de lá para cá nunca mais parei, né? Assumi uma equipe lá com quase 1 ano de história. E de lá para cá é gestão, desenvolver pessoas, atuar também no mercado imobiliário. Eu sou corretor, eu tenho Cresce ativo, eu pago a anuidade do Cresce, mas meu propósito hoje é influenciar pessoas, né? E atender a todos os clientes aí que precisam de ajuda dentro do mercado. Fernando, o que você acredita, né? Você contando aí a respeito da Adão, de como você foca aí em relação à gestão, o que você acredita que você aprendeu nas imobiliárias que você passou, nas empresas que você passou, que você enxerga hoje muito mais claro, você como um dono de uma imobiliária, né? O que são ações, o que você aprendeu ali, que hoje você aplica ou você tenta melhorar, né? O que foram coisas que vocês aprenderam ali atrás da sua profissão, que abriu sua mente, que hoje você tenta aplicar, por exemplo, na Criato? Eu acho que tem 3 fundamentos, Andrei, na profissão do corretor, que ele tem que entender e aplicar constantemente. Eu aprendi isso na prática. O primeiro, cara, é a informação técnica. Informação técnica do mercado, dos produtos, de tabela de preço. Hoje a gente tem uma falha muito grande da maioria dos corretores que não entendem o produto que ele está vendendo. Não entendem ao ponto de entender a necessidade do cliente para fomentar as palavras corretas para ele. Então, o que mais a gente vê hoje, até pela Ferrati, a gente vai desenvolver treinamentos e consultorias, são corretores que atendem o cliente não compra deles, o cliente compra de outro profissional o mesmo produto.
Então hoje eu acho que a informação técnica ela é importantíssima. Corretor que não estuda pelo menos meia hora todo dia, segunda a sexta ali, sobre mercado, sobre taxa, sobre índice, ele tá ficando para trás. Esse seria o primeiro fundamento. O segundo é relacionamento. Foi onde eu me quebrei. Porque eu era um cara muito introvertido, eu era muito solto com o meu ciclo, mas pessoas novas eu tinha dificuldade de chegar, de conversar. Então eu me quebrei nessa linha de relacionamento. O corretor, além da informação técnica, ele tem sim, cara, que desenvolver muitas características sociáveis. Ele tem que ser um cara que se relaciona muito bem. Eu falo muito pro pessoal da Criato, não é você gostar de todo mundo, é você fazer todo mundo gostar de você. Não tem aquela coisa, o meu santo não bateu. É aquele santo não bateu que o cliente indica 3 ou 4 ou 5 que vão comprar um produto. Então a gente tem que saber, cara, se relacionar. A gente tem que saber que o relacionamento é uma ferramenta pro resultado, né? E terceiro, mas não menos importante, é a execução. Se eu sou um cara que eu estudo muito sobre o mercado, se eu sou um cara que eu entendo como me relacionar com as pessoas, eu tenho que estar executando isso da melhor forma possível. Seja num PAP, seja através de um atendimento de lead, seja no network, eu tenho que ter uma execução estratégica muito boa. E aí acaba que a gente vê muitas pessoas que às vezes sabem muito, mas não executam tanto. E a execução é tão importante que às vezes o cara que não conhece o mercado, mas executa, mas vai atrás, ele acaba vendendo pela atitude que ele tem. Então, você pode dar algum exemplo, assim, até para ficar mais palpável, desse terceiro ponto, que é a execução, né? O que são exemplos que você incentiva na sua equipe comercial, na Criato, ou para até outras imobiliárias, que é um exemplo de execução? Já viu aquela frase assim, não sabia que era impossível, foi lá e fez? Sim. A questão de possibilidade ou impossibilidade, ela começa na cabeça da pessoa. Isso não só no mercado, mas em tudo na nossa vida. Tem muito corretor que ele começa na profissão muito animado, com pouco conhecimento. Aí o que é a normalidade? Quanto mais conhecimento ele ganha, menor é o ânimo dele. Ele chega no momento que ele conhece muito, mas ele não está animado para fazer nada. Ele acha que ele passou ali um nível para não executar aquela abordagem específica. E aí, o que é o que a gente consegue entender? Você não diminuir o seu nível de motivação, por mais que você saiba as coisas. E aí vem o quê? A gente tem corretor que tem 10 anos na profissão, tem 5 anos na profissão, que vem um lançamento ou outro aqui em Anápolis, em Goiânia, e não consegue positivar e fala assim, não, mas isso aí não vende não. Não, Andrei, esse tipo de ferramenta aqui, cara, não vira. Chega um novato que não entende, que não sabe que é impossível, ele faz e ele vende. Então hoje a gente está com um loteamento pela Ferrati aqui em Anápolis, né? E cara, pouco mais de 50% das vendas desse loteamento veio de corretores que começaram esse ano, numa pesquisa que a gente fez. Olha para você ver. E ele foi um produto que muitos corretores com renome, conhecidos na cidade, falavam que estava caro, que tinha que aumentar, melhorar a condição, que ia travar. Hoje mais de 70% do espelho está sendo vendido e por novatos, que não têm a noção que é impossível, entendeu? Por isso que esse é um exemplo que você me falou, a execução. O cara simplesmente chega e oferece. E aí, a partir do momento que ele oferece o produto para um cliente, aí, cara, tem um universo ali. Ó. O cliente pode falar tudo que seja interessante dentro do mercado na visão do cliente para o corretor. Então, se o cliente fala assim, eu não quero um lote, mas eu quero uma casa, se o corretor não sabe, ele vai lá e procura. Aí ele aprende. O próximo cliente que ele atender, ele já sabe que ele sabe um pouco de lote e um pouco de casa. Então, ele vai aprendendo na execução do atendimento de clientes. Não aborde um cliente pensando em vender. Aborde um cliente pensando em se relacionar, em conhecer e entender sobre ele. Eu acho que a gente tem que respeitar as etapas do atendimento até chegar no resultado, né? Muito bom. E até você citou aí que algumas especificidades de Anápolis, né? Por que você gosta de falar, né, às vezes, que Anápolis é um mercado atípico assim, em relação a outras praças goianas ou até dentro de outros estados? Porque o que tem de Anápolis de diferente para o lado positivo ou negativo? Eu acho que Anápolis é uma cidade grande com cabeça de cidade pequena. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que vem de São Paulo ou de qualquer outra cidade grande, como é que é você deslocar em São Paulo? Você morou em São Paulo. Sim. Você ir num bairro X para um bairro Y, pelo menos você vai pegar 15, 20, 30 minutos, 40 minutos de trânsito. Na época que eu morei em Goiânia, era mais ou menos assim. Eu lembro que tinha dia que eu olhava a minha agenda e tinha 2 ou 3 treinamentos para fazer. Cara, eu perdia manhã e metade da tarde para chegar em 3 destinos em Goiânia. Como é que é Anápolis aqui, Andrei?
Em 15 minutos você está em qualquer lugar. 15 minutos você está em qualquer lugar. A gente está tendo uma expansão muito forte na região leste, né, da cidade aqui. E a região leste da cidade, ela está depois dos viadutos. O Anapolina ele tem uma trava com os viadutos ali. E exatamente as áreas que estão com maior expansão, com maior valorização da cidade, hoje são os bairros ali da área leste. Então chega um cliente de fora, ele olha um bairro, ele pira, ele fala, cara, não é longe, isso aqui é muito perto. E o próprio corretor, ele entra na mesma noia do cliente. Então, o mercado é atípico porque a gente está numa mina de ouro aqui. A gente tem argumento, cara, de logística transbordando aí para a gente poder converter venda, para poder fundamentar a valorização que está havendo. E a gente não consegue enxergar isso. O profissional que já entendeu, ele está voando aí. Só no ano passado a gente vendeu mais de 1.500 lotes na região leste. E já foram construídas mais de 300 casas só esse ano, de janeiro até início de junho. Assim, você vai olhar os números, cara, é muita coisa que está acontecendo, sabe? Então, acho que a pegada é essa. Eu acho que a gente precisa virar a chave e não é esperar o cliente, o morador de Anápolis, entender isso. Porque a importância do corretor é exatamente essa. É conscientizar o cliente do potencial do mercado. O corretor que entende isso, ele entende a responsabilidade dele, ele começa a educar os clientes de Anápolis, entendeu? Por isso que vem gente de fora e arrebenta aqui, que não tem esses preconceitos. E interessante que você falou a respeito desses paradigmas, né, que tem em relação à cidade, porque até dentro do contexto da Criato, né, a gente vendo essas lacunas, né, de oportunidade, a gente buscou aí de alguma forma trazer algumas práticas diferentes, né? Queria que você citasse aí, compartilhasse o que até então, né, o que foram práticas da Criato, práticas às vezes de gestão ou de execução ou ao mesmo tempo até de educação mesmo. O que está sendo assim muito positivo? A Criato vai fazer apenas 3 anos, né, esse ano. O que você poderia compartilhar aí, que já que todo mundo olha, né, de alguma forma e busca fazer de forma parecida, o que são práticas interessantes serem compartilhadas aí pela Criato? Eu acho que a Criato, quando nasceu, ela já mudou um pouco o mercado aqui de Anápolis, né? Principalmente pela influência que a gente tem da Skyline, na parte de vídeos, de tecnologia. A gente entende a importância da tecnologia hoje no mercado, a gente valoriza isso, né? E o corretor que ele está engajado nessa parte tecnológica, nessa parte digital, cara, ele não está na frente. Na verdade, ele está exatamente onde ele tem que estar. Né? Então, a tecnologia no mercado, essa parte digital, ela não é mais uma novidade, Andrive. Ela é um pré-requisito para você estar bem ranqueado no mercado imobiliário. Então, acho que esse foi o primeiro momento. Depois da Criato, a gente viu que várias outras imobiliárias começaram a fazer muitos vídeos. Investiu no audiovisual, né? Audiovisual, investindo demais. Outra coisa, sobre a questão da quantidade versus qualidade. A gente sabe que quantidade ela é importante, obviamente, para você trabalhar todo o mix de mercado que tem hoje. Ainda mais Anápolis, que nunca teve tanto lançamento na história da cidade como agora. Né? Então, mais do que nunca, o profissional, o empresário, o dono de imobiliária, ele tem sim que ter um volume para conseguir abraçar ali tudo. Né? Só que não pode perder qualidade. Então, quem começa investindo em quantidade é tipo castelo de cartas, sabe? A gente tem muitos castelos de cartas aqui na cidade. Castelo de cartas você sobe muito rápido, cara. E como ele está muito alto, gente de longe começa a enxergar e pensa que é bom. E entra. Só que quanto maior ele fica, mais delicado ele se torna. E qualquer vento pode derrubar toda a estrutura. Já quando você migra para uma linha de desenvolver qualidade, desenvolver processos, uma linha educacional de treinamento e desenvolvimento, você está criando ali uma fundação. Obviamente você não vai crescer tão rápido como o castelo de cartas. Só que a durabilidade, a constância, o vínculo que você cria com os profissionais, cara, é duradouro. Hoje, corretor que fica 1 ano na mesma imobiliária, você tem que bater palma. Só que, na verdade, isso é normal. Eu venho do mercado, eu tenho 10 anos de mercado. Eu passei por 3 empresas, André. Somente 3 empresas. Tem cara que eu conheço aí que tem 2 anos e já passou por 8, 9.
eu não sei qual é o sentido. E eu também não culpo o profissional, o corretor, porque, de certa forma, o empreendedor ele tem que assumir a responsabilidade nisso. Se ele abre uma empresa, a primeira coisa que ele tem que entender é desenvolver processos organizacionais para uma cultura, para conectar o profissional ao mercado, não só aproximar. Eu e você pode ser próximo, mas nós dois podemos nos sentir sozinhos, se não haver conexão. Eu acho que exatamente é um ponto que a Creato bate muito, cara, que é desenvolver qualidade para a gente, a partir daí, começar a ter quantidade de corretores, com positivação, com gestão individual, com uma rotina bem preenchida de educação e de desenvolvimento para prospectar e para negociar com os clientes. Você falou muito a respeito, né, dessa questão do desafio de reter bons profissionais, de certa forma, no que você acabou de dizer. Antes de reter, você precisa atrair, né? O que você acredita que dentro do nosso segmento, do nosso mercado, são boas práticas de atração de bons profissionais, né? Como você disse, às vezes tem muita imobiliária que tem essa facilidade, né? Promete mundos e fundos, tem ali gera uma alta expectativa ali na pessoa que está entrando, né? E passa um período e ela vê que não é nada disso. Como que, antes de entrar na retenção, como que você acredita que são boas práticas de atração para uma imobiliária? Eu acho que tem o discurso do vilão que você falou aí. A gente gosta de nomear como discurso do vilão. O que é o discurso do vilão? É o ilusório. Cara, fala tudo que você quer ouvir. Todo o posicionamento dele é convidativo. Parece que não existe desafios ou defeitos naquela rotina. E a pessoa aceita. Né? Só que ela entra no relacionamento com alguém que está usando uma máscara. Quanto mais você se aprofunda naquele relacionamento, mais rápido ali, né, a sua percepção sobre aquela máscara da pessoa. Ou ela vai cair ou você vai descobrir. Não tem como você aprofundar ali trabalhando com a mentira, com uma ilusão. A Creato já não é dessa forma. Então, os nossos discursos, eles não são os melhores do mercado imobiliário. Porém, eu falo por mim mesmo, pelos líderes que estão aqui, eles são os mais verdadeiros do mercado imobiliário hoje. A gente chama o corretor, explora todos os potenciais que a Creato tem, que ele possa ter, para a gente entender quem é ele também, né? E durante a rotina ele vai descobrindo isso de uma forma muito concisa, né? Então, eu prefiro que ele se surpreenda com a gente na rotina diária de execução do que ele se decepcionar, entrando com muita expectativa, né? Então, eu acho que as abordagens que a gente tem, a principal delas é a institucional, né? A gente mostrar como que funciona o ambiente da Creato, através das nossas mídias sociais, né? O Instagram mesmo. Hoje, quem entra no Instagram, eu acho que ele consegue entender um pouquinho das pessoas, né? Nosso Instagram ele é muito humanizado, as pessoas à frente da marca, né? Então, porque a marca ela é forte por conta das pessoas, né? E uma linha muito próxima que a gente tem das instituições. Então hoje tem muito profissional que tem, cara, um feeling comercial fantástico e às vezes está perdido no mercado. Numa conversa que a gente tem, às vezes ele pode ser como eu, ser convidado pelo Batista e se apaixonar pelo mercado, que pode não só desenvolver parte profissional, financeira, mas também essa parte pessoal aí, né, de ciclos, né? Então hoje a gente explora muito isso, é o tete a tete. Eu faço questão de estar pelo menos em todas, não dá, mas na maioria das entrevistas, de conhecer o profissional, seja um corretor, seja um gestor, para estar entrando no nosso time. Porque a partir do momento que ele aceita, a dedicação que ele tem é a mesma dedicação que a gente vai ter com ele, né? E vale ressaltar alguns pontos aí, né? Depois que o profissional entra, ele tem acesso a não apenas treinamento de produto, mas treinamento de desenvolvimento pessoal. Você mesmo, né? Você aplica diversas cumbucas aqui, né? Que você escolhe um livro para ser compartilhado, ser lido ali por aqueles corretores. Hoje toda a estrutura que a Ferrati vende para o mercado, né? Que a parte de treinamento e desenvolvimento, ela tem, o corretor tem acesso de forma gratuita dentro da Creato. É o que você falou. Quem vai parar no meio da semana para ler livro com o corretor? Ele tem que vender. Só que na parte de desenvolvimento a gente sabe que faz sentido. Então, já que você entrou nisso aí, Clube do Livro. A gente tem pelo menos 3 turmas por semana. Eu mesmo desenvolvo com leituras, que é aquela frase também, não existe nada tão prático como uma boa teoria. São leituras que o corretor pega, absorve e ele já sai dali aplicando com os clientes e com a rotina dele. Segue a dica aí, viu, dono de imobiliária?
Isso aí é um exemplo que você vai ter que ler livro aplicado aí no seu imobiliário. Não adianta só querer copiar, né? Pode copiar, é uma coisa, uma prática muito boa, não é a gente que inventou. Isso tem várias empresas Falcone, né? que aplicam isso, né? E é algo que a gente está fazendo aqui também na Criato. E vale ressaltar também algo que a gente começou recente a aplicar, né, Fernando? A educação financeira para os corretores. A gente selecionou ali algumas pessoas e está aplicando isso e tem sido muito positivo. Turmas fechadas, né? A gente tem turmas fechadas ali, é muito pautada na linha do mérito também, né? Então eu acho que é isso, cara. A base educacional que a Criato oferece para o profissional, ela é muito diferenciada. Então, não só essa parte de leitura, André, mas a gente tem alguns cursos de desenvolvimento de análise comportamental. O corretor ele tem noção do próprio comportamento e observar o comportamento dos clientes para fazer o rapport, para fazer a conexão durante o atendimento. Na verdade, o corretor que ele entra aqui acostumado com o mercado, ele se surpreende um pouco. Ele fala, cara, essa rotina ela é mais densa do que eu pensava, ela é mais preenchida do que eu pensava. E é exatamente isso, é ele entrando em junho, se surpreender com a versão dele, por exemplo, no final de agosto. A partir do momento que ele faz essa imersão dentro da rotina nossa. Agora é o seguinte, a gente não está fazendo nada de diferente. É exatamente, cara, o que o mercado exige, o potencial que o profissional pode ter dentro da rotina. Qualquer empreendedor que você falou, muita gente tenta copiar. Muita gente, mas tem gente que copia escarrado até o nome dos programas que a gente tem aqui. Mas é difícil, cara, você fazer exatamente com a história que a gente tem, né? Tem o ônus e tem o bônus. Então, a gente tem uma história de desafios, tem uma história intensa que a gente executa, né? E eu acho difícil, por mais que isso eu veja para um lado bom, tem muito dono de imobiliário lendo um livro, ou sentando com os corretores, ou até desenvolvendo algumas ferramentas de aplicação comportamental, por mais que não seja igual ou idêntica, eles estão tomando alguma atitude, né? Então, de alguma forma, a Criato até ajuda também a profissionalizar os mercados. O corretor que ele vê isso, ele começa a cobrar. E você, corretor, você tem que cobrar um posicionamento da sua imobiliária. Da mesma forma que ela exige de você uma rotina, você tem que cobrar para ela aumentar, desenvolver o seu potencial. Eu acho que isso é essencial no mercado de hoje. Fernando, para a gente inverter os papéis, né? A gente falou aqui que seria também um bate-papo. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, falando um pouco do depois, do futuro, né? Queria que você fizesse uma análise aí em relação a como que você acredita que o mercado imobiliário, né, nos próximos anos vai se comportar em relação a lançamentos, principalmente falando aqui, né, da nossa região, Goiânia. E como que a Criato está posicionada em relação a isso, né? O que está por vir? O que é a sua ambição para a Criato? Obviamente, a gente quer aumentar ainda mais a qualidade, diminuindo o turnover e também aumentando a quantidade. Então, a ideia é nós termos mais líderes, mais gestores, mais diretores aqui dentro. É uma ideia do tal do partnership, que também tá meio que moda aqui na cidade, né? Só que de uma forma real, cara. De uma forma que é construída e é constante, né? Então, sim, cara. Uma das ambições da Criato é a gente ter volume de qualidade de bons profissionais. Uma linha que a gente pega muito é a linha de transparência também com as incorporadoras. Então, a gente vai intensificar ainda mais o relacionamento com as incorporadoras, intensificar ainda mais o nosso posicionamento de forma digital, né? Usando mais do que nunca aí. Agora a gente vai falar sobre essa parte, mas as ferramentas de tecnologia dentro do mercado imobiliário, por exemplo, aconteceu isso, né? A gente estava com o lançamento em Lusiânia e um dos corretores fez uma venda para um cara de outro estado usando uma ferramenta da Sky sem nem ter visto o cara presencialmente e o cara não ter visto o produto. E aconteceu a venda. Então a gente quer também, cara, desenvolver uma rotina de domínio maior em cima das ferramentas da tecnologia de forma muito forte e intensa nesse digital aí. Quem sabe alçar outros mercados também, né? O objetivo nosso primordial é a gente fazer um bom trabalho aqui na cidade de Anápolis. Muito bom. Eu me comportei aqui como se não soubesse muitas coisas que o Fernando está falando, né? A gente é sócio junto da Criato, ele está à frente da gestão. E eu sempre falo com muito orgulho, né, de tudo que ele tem buscado aplicar, da seleção das pessoas. A gente um outro diferencial que vale destacar também, Fernando,
é que quando nasceu, né, esse projeto da Criato, a gente nunca pensou no dinheiro em si. Em relação a quanto cada um vai fazer de retirada, a gente sempre pensou em investir cada vez mais no negócio, né? Porque acredito que isso é uma coisa muito desafiadora para quem está começando, que confunde, né? Um projeto inicial com já querer retirar o máximo ali da empresa. Sugar o máximo da empresa. E aí acaba que a gente ouve história, né, de imobiliário que atrasa pagamento para corretor, tem história de imobiliário que é focado em aluguel, que às vezes usa dinheiro de caução, não tem uma boa saúde financeira, né? É muito importante para o imobiliário e qualquer empresa que busque um projeto a longo prazo pensar no lado financeiro, pensar em fazer caixa, em ter aí uma saúde financeira suficiente para passar por momentos de crise, né? Para continuar fazendo ações junto aos corretores, porque muita imobiliária eu vejo que fica às vezes com o pires na mão pedindo dinheiro para a incorporadora, mas não investe por si só. Né? Acredito que aqui é uma forma que a gente enxerga que é muito importante plantar primeiro para colher depois. Isso vale ressaltar. Exatamente. Bom, vamos inverter um pouco aí os papéis, né? Porque você sabe que eu gosto de perguntar. E se você me deixar aqui, eu só fico perguntando para você. Vamos lá. A gente fez aqui um pré-roteiro, né? Mas a ideia é mesmo ser um bate-papo e a gente ser bem autêntico e responder com o que, de fato, a gente vivenciou e a gente busca colocar aí dentro do nosso dia a dia de gestão. Exatamente. Andrei, vem uma perguntar, viu, pessoal? Não vale responder agora com pergunta, viu, Andrei? Vou tentar. Modo desconforto aí seu. Cara, primeiro eu queria começar, né? Porque querendo ou não, hoje você é um dos donos de uma empresa que é referência no território nacional em tecnologia voltada para o mercado imobiliário, né? Em ferramentas de tecnologia voltada para o mercado imobiliário. Só que teve um começo. Hoje já tem uma história, você tem vários desafios, vários momentos ali que vocês passaram de tensão, mas também várias vitórias, né? E tudo isso deu um know-how muito forte para vocês. Eu vejo de perto o engajamento que você também tem com seus profissionais aqui dentro. A Skyline, ela tem uma base de cultura organizacional muito bacana, que às vezes falta na maioria das empresas. Só que vamos voltar lá para o início. Eu acho que muita gente conhece a Sky, conhece você, o Gabriel, o pessoal, mas não sabe o que te motivou, né? Então eu até começo perguntando, o que fez você abrir, cara, um negócio focado nas ferramentas de tecnologia dentro do mercado imobiliário? Olha, essa pergunta é muito interessante, muito boa, né? Eu acredito que, para contextualizar, vale ressaltar que eu vim desse segmento, né? Eu trabalhei 4 anos na Cyrela, em São Paulo. Eu sou engenheiro civil de formação e acredito que identificar e saber ali as dores de um incorporador, isso faz você enxergar algumas oportunidades. Então, ali dentro da Cyrela, eu passei por várias áreas, fui para a área depois eu entrei como um programa de trainee, rodei a empresa em alguns setores. Tinha quantos anos na época? Eu entrei com 21 anos na Cyrela, logo que eu me formei. E eu fiquei um período em Porto Alegre, rodei financeiro, comercial, fui para incorporação e depois eu fiquei na área de novos negócios. Ou seja, era a área que eu digo que é o core business de uma incorporação, que você faz aquisição de áreas, que você tem que entender sobre viabilidade, entender sobre projetos, legislação, contrato, né? Você tem que conseguir conversar com todas as áreas, né? Você entender sobre um orçamento, que você vai formatar aquilo ali e apresentar uma possibilidade de empreendimento ali para um comitê, por exemplo. Que responsa, hein? Sim, e aquilo ali você aprende assim, no íntimo o que é uma incorporação, né? A importância de você ter os números, né, desde o princípio bem estabelecidos. Porque as variáveis de uma incorporação, o ciclo é muito grande, né? Você, para até comprar o terreno, lançar, você fazer um bom lançamento, você tem que comprar um bom terreno, você tem que fazer um bom lançamento, você tem que fazer boas vendas, você tem que fazer uma boa construção e você tem que fazer um bom repasse, né? Então são várias variáveis aí que você precisa controlar ao longo aí de um ciclo de 5 anos.
Bom, ali no meados de 2014, 2015, eu fui convidado para fazer parte do time comercial de loteamentos da Cyrela. A Cyrela nem lança mais loteamento hoje em dia. E aí eu fiquei na área comercial, que eu era como se fosse assim, tinha a Ferrat, como se fosse assim, que era até na época a CIA que cuidava dos loteamentos, e tinha alguém que tinha que ficar responsável pela empresa de acompanhar esses projetos. E ali eu vi o tanto que a equipe comercial, os corretores, às vezes tinha alguns desafios em relação a que ferramentas utilizar para apresentar um empreendimento. E foi ali que eu comecei a observar ainda mais essas dores da incorporação, da linha de frente, né? Porque a gente fala que a Skyline em si, os clientes da Skyline são consultores incorporadores, mas quem é o usuário, o primeiro usuário, são os corretores de imóveis. Inclusive, a gente usa a Criato muito como laboratório, né? E vendo e respondendo a sua pergunta, acredito que saber de fato a dor do seu cliente é super importante, que aí você vai adaptando a isso. A gente começou a Skyline em setembro de 2015, ali naquele início, atendendo a Cyrela, foi a nossa primeira cliente, e até atendendo não o mercado local, né? A gente já começou atendendo Uberlândia, Porto Alegre, e bem focado no audiovisual mesmo. E no caso... a gente sempre pensou não em entregar algo bruto, um vídeo bruto, alguma cena, captação Eu até brinco que eu não gosto que fala que a gente mexe com drone. O drone é uma ferramenta. A gente sempre pensou em entregar soluções prontas. Para que dali já saísse para o corretor utilizar para mostrar um empreendimento como ficou pronto, mostrar a obra do jeito que está, ter um vídeo que seja para demonstrar e ficar mais claro para o cliente ali que ele tem, para explicar aquele empreendimento. Então a gente começou no audiovisual, a gente... quando fala a gente, eu e o Gabriel, né? E a gente está aí com um time hoje, depois a gente vai fazer 8 anos, a gente está com um time de 34 pessoas, baseado, a gente tem muito orgulho de falar que a gente é napolino, mas a gente atendeu aí já mais de 160 cidades, isso já deu mais de 21 estados do Brasil. A gente tem acho que o nosso grande diferencial é o nosso time, né? E também a gente ter esse hub de serviços que a gente consegue atender uma consultora incorporadora aí em todas as suas etapas da sua incorporação. Acho que foi até um pouco mais completo que a sua pergunta, mas em resumo, você entender a dor do seu cliente, independente se a sua empresa é um imobiliário, se é outro segmento, é muito importante você aprofundar na dor do seu cliente. Bacana. Começou com essa linha de observar também, né? Então você sentiu a dor, você estava na ponta ali, né? Você conseguiu identificar. E você conseguiu identificar isso através de um corretor imobiliário. Verdade. Né? Então as ferramentas, é bem bacana isso que você falou. Então você faz uma ferramenta ali, obviamente, para a incorporadora, mas a pessoa que vai usar, né, o seu cliente ali também, importantíssimo é o corretor de imóveis, né? E aí até, Andrei, eu queria entender, porque assim, no começo você falou, cara, eu acho que eu preciso preencher, né? Existe uma brecha de atuação aqui para melhorar a qualidade do corretor de imóveis dentro da rotina. De lá para cá, a gente está falando de tecnologia. Então é uma coisa que você sempre tem que estar à frente das outras pessoas, antes de chegar para o corretor. Quando ele começa a ver que é uma tendência, você já tem que estar com o prato pronto. Ele vem com milho, você está servindo a pamonha, né? Como que vocês se organizam para sempre estar à frente? Isso é um desafio para qualquer empresa, né? Estar um passo à frente. Acredito que isso continua na linha de observação. Você entender a dinâmica do mercado, entender a gente está ouvindo muito a palavra de experiência, tecnologia, inovação, sustentabilidade. E acredito que uma das ações que você pode tomar com isso, além de acompanhar, às vezes, até o mercado fora do segmento em si, né? Por exemplo, tem muitas soluções interessantes do varejo que são aplicáveis, por exemplo, no mercado imobiliário. E é muito importante também você começar a observar lá fora, o que está acontecendo lá fora. Eu, pelo menos, eu busco me organizar para que, pelo menos uma vez por ano, a gente consiga fazer uma imersão fora do país.
Não necessariamente dentro do contexto do mercado imobiliário, né? Mas observar o que está acontecendo lá fora. Ano passado tive a oportunidade, junto com o Gabriel, de ir no mercado de Miami para ver o que estava acontecendo lá. Muito interessante que a gente viu uma solução no stand lá de um empreendimento referência, chama Aldorf Astoria, que é o maior, vai ser o maior arranha-céu da Flórida. E a gente viu um decorado que nele tinha todo um painel de LED que percorria ali a varanda. Então a pessoa que entrava ali, ela selecionava as vistas que poderia ter o prédio. A gente viu aquilo lá em abril. Em junho a gente já estava aplicando aquilo lá para um cliente aqui em Goiânia. Então, pela Skyline? Pela Skyline. Fantástico. Então, assim, aquilo lá foi palpável. A gente buscou entender, mostrou para o cliente. Então, isso a gente sempre tem que estar inovando. E, ao mesmo tempo, acredito que o grande diferencial é você conseguir ter uma boa comunicação com o seu cliente. Né? Você entender o que ele fala, o que ele quer. Porque muitas das ideias vêm justamente de sugestões e procura de novas soluções pelo cliente. Aquela reunião que a gente fala, isso aqui é possível? Olha, a gente vai pesquisar e te dar um retorno a respeito. Mas a gente evita de falar não. A gente evita de falar que algo, não, assim não dá para fazer. A gente busca adaptar de alguma forma, né? E dentro desse sentido de experiência, trazer com que o corretor consiga apresentar um empreendimento de forma muito clara, a gente tem aí visto uma demanda muito grande para essas salas imersivas, salas interativas, que inclusive a Skyline aí faz, não somente aqui na nossa região, mas a gente tem salas interativas em Florianópolis, tem em Brasília, Fortaleza, São Paulo, e a gente vê que isso foi algo que a gente viu que era tendência e cada vez mais a gente vem buscando melhorar isso para trazer uma experiência incrível aí dentro dos estandes de vendas. Cara, isso é tão verdade, porque na integração dos corretores dentro da Criato, eu gosto de dar um treinamento eu mesmo para o pessoal. E eu uso, cara, sempre o stand que tem as duas ferramentas muito fortes da Skyline, que é a tela interativa e que é a sala interativa. E eu lembro de um treinamento que a gente deu uma semana antes para uma rodada de negócio. E eu lembro que o corretor, cara, ele ficou muito vidrado na sala interativa, que realmente é uma imersão. E eu lembro de eu chegar lá na rodada de negócio e ele já estava atendendo o cliente na sala interativa. Eu lembro de abrir a porta e ele olhar para mim com aquele sorrisão e o casalzinho com ele, e ele conseguiu converter a venda usando a ferramenta. Então, assim, eu vejo que isso realmente é funcional. Não adianta, tem muita gente que cria ferramentas que às vezes é quase uma utopia para você aplicar elas, né? Mas literalmente, eu falo por vivência, são totalmente práticas e funcionais. Otimiza demais a decisão do cliente durante a apresentação do corretor. Você falou uma palavra muito interessante, né? Até a nossa missão, a gente repaginou recente. A missão da Skyline é justamente inspirar decisões de compra no mercado imobiliário. E isso através de como? Através das tecnologias, das soluções que a gente desenvolve. Então, inspirar de que forma? Ali tem que ser uma solução que é prática e usual para o corretor apresentar, tem que ser fácil para qualquer idade e tem que ser fácil também e de forma clara para o cliente entender aquele empreendimento. Eu costumo dizer, Fernando, que às vezes tem muitas incorporadoras, loteadoras que a experiência, a jornada de compra ali do produto dele é muito pior do que a jornada de compra de que o cara vai numa loja e compra um sapato. Né? Ali, e olha que o ticket é 100 vezes, 1000 vezes maior. Né? E então é muito importante trazer essas soluções para o dia a dia de quem está ali na linha de frente, que é o corretor de imóveis. Trazer a tecnologia a favor dele. A tecnologia não vai substituir o corretor. O corretor que souber utilizar a tecnologia, ele vai vender muito mais, melhor e está cada vez mais bem posicionado no segmento dele. Cara, você falou uma coisa aí que é muito verdade. A sala interativa, ela é intuitiva. Eu falo que ela é tão simples de uso que ela é intuitiva. Eu fui para dar o treinamento para a galera, o primeiro treinamento que eu estava usando lá com essa nova rodada, e eu nunca tinha mexido na tela.
Como é que é caso de madeira de pau, né? Que eles falam lá? Como é que é? Casa de Ferreira, Casa de Ferreira, espeto de pau. Nunca tinha mexido na tela, Andrei, na correria. Aí eu me vi no roteiro com eles lá, saí da maquete da tela interativa que eu já dominava e entrei na sala. Eu falei, putz. Aí eu olhei pro coordenador de vendas do produto para ver se ele ia estar comigo. Ele saiu. Aí eu fiquei eu e os corretores. Eu falei, e agora? E aí eu respirei fundo, me atentei ao que estava na tela, na condução dos vídeos. E, cara, eu consegui desenvolver o treinamento. Sem nunca ter mexido. Tanto que é intuitivo, tanto que é fácil o manuseio. E eu falo que tem muita incorporadora que pensa que isso é um custo. Só que, na verdade, isso é um investimento, cara. A gente tem que quebrar esses ruídos de comunicação. Porque muitas vezes o corretor ali não tem como o corretor ser expert em 20 produtos, 10 produtos. E ao mesmo tempo ele tem que ser uma ferramenta que facilita ele apresentar, igual foi para você. Apresentar aquilo ali de forma que ele passe confiança. Você não vai comprar também de uma pessoa que não consegue apresentar, explicar, passar a confiança para você. Você vai querer ser atendido por outro. Né? Isso acontece, até citou aí no início a respeito disso. Então tem que ser algo muito fácil, né? O ponto que você falou aí também que eu achei legal, eu perguntei sobre como você fica à frente, né, das informações. Cara, é isso, tem muito corretor que não vai atrás. Eu aprendi muito com você, sabia? Sobre isso. Geralmente eu era muito fechado no meu núcleo de entendimento e isso me travava. Quando eu comecei a abrir a minha cabeça para pegar novas informações, cara, foi surreal na minha vida. Então, eu acho que o perfil, até você, profissional do mercado imobiliário, né, se tiver que copiar hoje o Andrei, copia exatamente essa linha, essa característica de desbravar a informação, desbravar o que está acontecendo, não só na sua rotina. Ele está me chamando de curioso, viu? Mas a curiosidade é perfeita nesse caso, né? Mas eu sou curioso mesmo. Eu busco, assim, às vezes tem coisas que... até na forma, até a gente fala para corretor, né? Às vezes, igual você citou, né? Você precisa... às vezes a gente busca ser interessante falando, mas a gente precisa ser interessado. A gente precisa interessar na pessoa. E às vezes, para você interessar na pessoa, ou na verdade você entender até a história dela, você precisa ser questionador, ser curioso. E ali a pessoa vai se abrindo com você, você vai entendendo o negócio dela, né? Eu brinco com alguns amigos assim que eu já passei por situações que às vezes um amigo era amigo de outra pessoa e eu vou perguntar para ele o que ele faz. É amigo, sei lá, de anos. Ele falou, não sei. Eu falei, cara, você é amigo do cara, você não sabe o que ele faz. E às vezes você tem uma coisa que você pode ajudar ele, ou ele pode te ajudar e você nunca conversou sobre isso. Né? Então é algo importante mesmo você se interessar e ser curioso na medida do possível, né? Em relação à pessoa, ao negócio dela, e de alguma forma você vai conseguir ajudar. Exatamente. Acho que com ética, né? Curiosidade com ética, com equilíbrio, acho que ele é um grande diferencial, né? E aí, Andrei, eu queria até te falar, né? A gente viveu, né? Nós todos aqui vivemos a pandemia mundial. Abalou toda uma geração nossa, né? E a gente viu aqui que muita gente de vários mercados se reinventaram ali, né? O mercado imobiliário se reinventou também. Várias percepções de home office, né? A galera que trabalhava, de repente se viu em casa. E ela começou a observar algumas coisas dentro da própria casa que ela não via antes. Então, houve uma mudança ali, ou pelo menos uma nova percepção no cliente, né? Eu queria saber como que foi essa linha de reinvenção, né? As oportunidades que você conseguiu enxergar dentro da Skyline no mercado imobiliário. Bom, passado aí já algum tempo, né, da pandemia, graças a Deus, mas isso acelerou demais essa vontade do incorporador de digitalizar, de trazer soluções mais tecnológicas, sustentáveis, de trazer mais experiência, já que você vai deslocar o cliente para o seu stand de vendas, que esse stand de vendas seja interessante. Né, que ele seja não apenas que você vai recepcionar ali o cliente com um cafezinho, sentar na mesa e mostrar um papel para ele ilustrado. Né? Ele precisa ter esse encantamento, ele precisa ter essa experiência, porque ele já vivencia isso. Ele já vivencia isso num restaurante, numa viagem, ele já vivencia isso nas plataformas que ele utiliza, né? Nos streamings que ele utiliza. Então, eu digo que acelerou demais essa questão da vontade da experiência, da digitalização. Aqui mesmo o nosso time, né, essa questão que você falou de home office, hoje 100% do nosso time é presencial. Por quê? Porque a gente acredita muito nessa vantagem até competitiva em relação de você estar no meio
criativo, que você troca ideia, que você consegue junto solucionar um problema. Não que empresas que não adotam isso não consigam, mas eu acredito que para a gente aqui tem funcionado, né? Até tem muitas empresas que estão funcionando super bem, 100% home office, mas aqui para a gente acredita que isso pode acelerar mais essa questão de tirar coisas do papel, né? Então, eu acredito que seria essas características da intensificação, da digitalização e da experiência. Show. E falando aqui, né, não tem como a gente não falar do corretor de imóveis, tenho uma curiosidade, eu queria saber na sua visão, Dave, qual que é a importância do corretor de imóveis dentro do mercado imobiliário? O corretor, ele até quando uma incorporadora vai fazer um lançamento imobiliário, o primeiro cliente é o corretor. Ele ali, você precisa vender um projeto para o corretor de imóveis. Né? Você precisa trazer aquele encantamento do vídeo, do meeting, né, para o corretor. Ele precisa comprar o seu produto. Então, o corretor, ele tem a característica de intermediar aquele negócio, ele também vai escolher qual produto que ele vai focar, qual produto que ele vai apresentar para o seu cliente. E eu vejo que cada vez mais o corretor que agregar, como eu falei, a tecnologia no seu atendimento, ele vai se destacar, ele vai ter mercado para sempre, né? Saber marketing digital, saber sobre economia, saber o básico ali sobre engenharia, arquitetura, né? Ele precisa ser ele tem características multidisciplinares, né? O ótimo corretor. E a importância dele no mercado imobiliário é fundamental, tanto é que tem regiões, tem cidades que dependem muito da opinião do dono de uma imobiliária, né? Da equipe dele. Até eles falam, não lança nessa data não, porque a minha equipe já vai estar comprometida com outra. Então eu vejo que a presença do corretor de imóveis, tanto é que a gente vê em números, né? O tanto que cresceu o número de imobiliárias e o número de corretores. Isso mostra o tanto que o nosso mercado está pujante e cada vez mais vai ter espaço para o ótimo corretor de imóveis. Não, bacana. E até para a gente fechar, que eu acho que já deu até 1 hora de conteúdo. Sério? Né? É muita coisa, né, cara, que a gente fala aí, mas o tempo é curto. Mas eu queria até para quem está vendo a gente aqui, seja o construtor, o incorporador, o próprio corretor, ou até um cliente que às vezes tem curiosidade sobre a Skyline, eu queria que você falasse um pouquinho das ferramentas da Skyline, as que são mais usadas dentro do stand de vendas, o que são elas, como que o corretor pode se interar, ou como que o cliente pode entender, né? Explicar, por exemplo, o que é uma sala interativa? Às vezes o cliente é leigo e ele não sabe. O que é um Ultra Tour? Às vezes a pessoa também nunca viu, não entende, né? Você poderia especificar pelo menos 1 ou 2 ou 3 ferramentas para a gente entender? Bom, hoje a Skyline tem mais de 20 soluções, né, para as diferentes etapas de uma incorporação. Não daria tempo de falar de todas aqui especificamente, mas vou selecionar aí a Ultra Tour e a sala interativa, como você mencionou. Show. Começando pelo Ultra Tour, hoje o Ultra Tour, ele vamos dizer assim, é o nosso campeão de vendas, né? A gente faz aí para diversas incorporadoras, vários projetos semanais, aí a gente espalha aí para o Brasil inteiro. Brasil inteiro aí, as incorporadoras e principalmente os corretores adoram utilizar aquilo, que ele é uma experiência visual de você entender onde é o produto. Primeira coisa, quando você lança um empreendimento, você fala onde ele fica, né? A localização. E ali a gente conseguiu de forma de consolidar as informações iniciais importantes para que o corretor entenda e consiga passar isso para o cliente. Onde fica o empreendimento? Como que ele está posicionado ali naquela quadra? Né? Quais são os pontos de interesse que envolvem ali aquele empreendimento? Quais são as vistas dos andares? Quais são as vistas em diferentes momentos do dia? Né? Ter posição solar, isso tudo você consegue abrir no tablet, no seu celular, dentro de uma tela interativa, dentro do seu computador, dentro de uma landing page, e é uma ferramenta muito em conta, né? O custo-benefício é muito bom e a gente consegue tirar isso aí do papel em 15 dias. Então, essa velocidade é muito importante. E a sala interativa, né? A gente já até falou sobre ela, a gente tem feito aí, esse ano a gente tem a missão aí de fazer distribuir pelo menos 24 salas interativas no Brasil. 2 por mês. 2 por mês, a gente está conseguindo, né? A gente já tem uma sala aí
A gente acabou de instalar uma sala na Bahia, ali em Luiz Eduardo Magalhães, com um projeto de multipropriedade. A gente também já tem uma próxima aí em Gramado, né? Gramado? A gente está vendo muito essa busca de agências de trazer isso, né? E a sala interativa, ela é um ambiente de imersão e interatividade que o corretor vai apresentar ali o empreendimento imobiliário de uma forma bem clara, visual, utilizando não apenas o sentido visual, mas o sonoro também, né? E ali, como você mesmo falou, o corretor precisa levar o cliente ali e conseguir explicar todo o empreendimento e tirar todas as dúvidas do cliente de uma forma muito mais dinâmica e que ele consiga esclarecer todos os pontos de dúvida do cliente, né? O cliente ele precisa também se encantar. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente está conversando com o incorporador, eu falo, seu cliente ele visita mais de um stand. E qual que ele vai lembrar? Do seu que está só mostrando um book de vendas ou aquele que coloca numa sala imersiva com aquele sonzão que ele até arrepia e ele consegue falar assim, entendi esse produto, agregou valor para mim, né? Aquilo ali vai ajudar ele a tomar a decisão e que seja a decisão de quem tem uma sala interativa. Show. Pessoal, a gente já está terminando aqui, mas só para explicar, se você nunca mexeu num Ultra Tour, entre em contato com a gente aí, ó, um comentário, um inbox, a gente manda um link para você entender como que funciona. É uma ferramenta digital, então você está na sua casa, você consegue entender toda a localização do produto na praça que está sendo lançado ali. E a sala, né, já é uma coisa presencial, mas entre em contato também, a gente te fala, né, qual é a cidade, qual é a praça que tem uma sala interativa para você entender e já começar a usar essas ferramentas para o resultado. Andrei, eu queria te agradecer mais uma vez, né, pela tempo, sempre tempo de qualidade. Acho que a gente tem que buscar isso, pessoas que ofereçam tempo de qualidade para a gente. Foi um tempo de qualidade aqui, então eu agradeço o tempo, a atenção, que é uma coisa também que a gente não escala, né? Não tem como você estar aqui e estar em outro lado. Foi 100% aqui com a gente. Eu acho que a gente teve uma conexão e um bate-papo bom. Queria te agradecer por esse tempo aqui que a gente passou junto. E eu que agradeço, né, também essa explicação que você deu aí sobre a Criato. Acho que esse bate-papo é muito importante, não ficou só um perguntando, né? E a gente quer trazer aí profissionais da cidade que tem aí renome até internacional, a gente trazer donos de incorporadoras para saber o ponto de vista dela em relação ao nosso segmento, né? Acredito que o grande desafio aqui é a constância. E a gente se desafiou aqui a estar aqui junto, trocando essa ideia para inaugurar esse podcast. Tem muito conteúdo, vai fazer muito corte aí, viu, Mica e João, para a gente utilizar aí dentro desse contexto. Bom, projeto inicial, e vou dar um spoiler, Fernando. Ele falou aqui de sala interativa, a Criato, ainda esse ano, vai ser uma das primeiras imobiliárias do Brasil a ter uma sala interativa. Aí sim, hein? Aí sim. Tô empolgado até agora, cara. Bom, obrigado aí, pessoal. A gente espera aí vocês nos próximos episódios. Valeu, pessoal. Obrigado. Você que tem decisão genuína, entende o potencial dentro do mercado imobiliário, independente da profissão. Esse conteúdo é para você. Agradeço aí mais uma vez e até o próximo.